Olá, pessoal, estudantes do Paraná, sou a professora Cleide. Estamos aqui para essa aula de língua portuguesa. E a temática da aula, professora? A temática da nossa aula, entrevista 1. Por que entrevista 1? Porque essa aula terá continuidade com a professora Tânia. Então, não perca nenhuma das aulas. Combinado? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de deixar um recado aqui. Acesse o Classroom e marque a sua presença realizando uma atividade. Combinado? Fica aqui comigo até o final da aula, tá? Vem comigo para os objetivos dessa aula. Refletir sobre o título da reportagem, entender a estrutura composicional do gênero entrevista, analisar alguns fragmentos do gênero. Então, são apenas esses 3 objetivos que devemos contemplar durante esta aula. A educação para o consumo é um dos grandes desafios atuais para a escola, visto que crianças estão vulneráveis à publicidade camuflada e os jovens suscetíveis ao consumismo. Concorda comigo? Sim ou não? Será que somos consumistas? Todos nós somos consumistas, porque sempre estamos precisando de alguma coisa, não é verdade? Sim, mas falaremos de um consumismo exagerado nessa aula, que durante as outras aulas, nas aulas anteriores, falamos sobre isso e retomamos nessa aula. O que é suscetível, o que é ser suscetível ao consumismo? O que será? Na letra A, ser alvo de agentes externos. Letra B, possuir coisas materiais. Letra C, ser indiferente às coisas materiais. Pense um pouquinho e já retornamos e marque a alternativa correta. Retomando a nossa aula, ser alvo de agentes externos, porque algo de fora sempre, me convence que devo comprar alguma coisa. Então, estamos acometidos sempre de alvos externos. A palavra suscetível, de acordo com a definição do dicionário, significa ser capaz ou passivo de receber, de experimentar, de sofrer certas impressões ou modificações ou de adquirir determinadas qualidades. É influenciado facilmente. Então, coloquei aqui para complementar, ser influenciado facilmente. Então, essa palavra suscetível. Guardaram aí? O que é gênero entrevista? É um diálogo entre 2 ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores, e entrevistado ou entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população, ok? Acredito que vocês já
já leram uma entrevista, já assistiram uma entrevista. Estamos contextualizados, não é? A estrutura da entrevista é composta por etapas. Aí a primeira, a introdução, as perguntas do entrevistado ou dos entrevistadores, as respostas dos entrevistados, dos entrevistadores e uma conclusão. Que mais? A entrevista é geralmente precedida por um título e, por vezes, por um subtítulo. Lembra? Título, subtítulo. Beleza? Temos dois elementos. Vamos ler uma entrevista. O jovem é especialmente suscetível aos apelos do consumismo. Então, aqui temos o título e logo aqui embaixo o subtítulo. Especialista fala sobre as relações entre juventude e consumo desenfreado. Aqui, escrito por Thaís Paiva, 24 de janeiro de 2017. Prazer, que está na entrevista, na introdução. Prazer, sucesso, felicidade e alívio. Todas essas sensações costumam surgir como consequência da realização de um objetivo ou meta. Bora lá! No entanto, são também esses sentimentos que costumam respaldar o ato de comprar compulsivamente, sendo, portanto, explorados pelo consumismo. Modo de vida orientado para uma crescente propensão ao consumo de bens e serviços em geral supérfluos. Ok? A autora do livro O Prazer das Compras. Como que é o nome do livro mesmo? O Prazer das Compras. O consumismo no mundo contemporâneo, da editora Moderna. Maria Helena Pires Martins fala sobre a importância de debater esse tema com os jovens em fase escolar, valendo-se de diferentes elementos do cotidiano deles, tais como o acesso a smartphone, moda, funk e ostentação. Beleza? Vocês acham que esses temas são relevantes para serem debatidos ou não? Sim ou não? Pense aí um pouquinho, faça uma reflexão. Na entrevista, a especialista falou sobre a diferença entre necessidades reais e supérfluas, os reflexos do consumo desenfreado e a relevância de formar cidadãos que sejam consumidores responsáveis. Então, é isso que a autora, a especialista, ela traz nessa entrevista. É muito importante que você, que tem o seu livro didático em casa, você possa ler essa matéria, que tem toda essa matéria da entrevista lá no livro didático de vocês. Então, aqui nós temos quem faz a entrevista, Carta da Educação, a especialista Maria Helena Martins. Carta da Educação pergunta o seguinte: em que contexto histórico a sociedade começou a ganhar ares consumista? Diz a especialista agora, Maria Helena Martins. O consumo sempre existiu, consumismo, alimentos, oxigênio, água, etc. Isso é essencial para a manutenção da vida. Sim, o consumismo é um fenômeno econômico e social que apareceu com maior ênfase após os anos de 1960 e é definido como sendo uma ideologia que encoraja a compra de produtos e serviços em quantidade sempre maior. Ok? A atividade de número 1 é o seguinte, turminha. Releia o título e subtítulo da reportagem. O jovem é especialmente suscetível aos apelos do consumismo. Aí aqui o subtítulo. Especialista fala sobre as relações entre juventude e consumo desenfreado. Letra A, pergunta: por que o título da entrevista aparece entre aspas? Como ele foi elaborado? Pense um pouquinho. Elabore a sua resposta e já retornamos para conferir.
Retomando, galera, vamos lá? Aparece entre aspas porque a parte da fala da entrevistada é reproduzida literalmente. Sempre quando eu tenho um texto e eu quero citar alguém que diz aquilo lá que eu faço mesmo, coloco entre aspas. Por quê? A fala não é minha, é de uma outra pessoa. E ele foi elaborado usando o recurso de citação, como acabei de falar, citando, né? Embora não haja referência direta à entrevista, como o verbo de locução e o seu nome. Se você colocou semelhante da prof, eu aconselho que você escreva como está aqui na telinha, para que você tenha a resposta, aí toda a resposta bem elaborada no seu caderno. E depois você pode retomar e refletir melhor. O que o subtítulo antecipa em relação à entrevista? Especialista fala sobre as relações entre juventude e consumo desenfreado. É o subtítulo, tá? A letra A antecipa o que pensa a especialista. Letra B, antecipa o tema abordado na entrevista com a especialista. Letra C, antecipa sobre o consumismo desenfreado dos jovens. Marque apenas uma alternativa. Ok, turma, vamos lá. O que vocês marcaram? A letra B. Sim, meus parabéns. Se você marcou a letra B, você acertou. Antecipa o tema abordado na entrevista com a especialista. Olha a capa do livro aqui. Se alguém se interessar em ler. Atividade número 2. Autora do livro O Prazer das Compras ou Consumismo no Mundo Contemporâneo, da Editora Moderna, Maria Helena Pires Martins fala sobre a importância de debater esse tema com os jovens em fase escolar, valendo-se de diferentes elementos do cotidiano deles, tais como o acesso ao smartphone, moda, funk e ostentação. Do que seu livro, quer dizer, o livro da autora, do que o livro da autora trata?
Então, gente, vocês acham que foi fácil de elaborar a resposta? Sim, foi fácil sim. Por quê? A prof trouxe toda uma contextualização aqui do livro, não é? Do que ela aborda. Então foi fácil. Então era apenas não você copiar, mas você ler novamente, teria que ler novamente e elaborar a sua resposta. Trata da importância do debate sobre consumismo, que estamos falando, não é? Dos jovens em fase escolar, com base em diferentes elementos do cotidiano deles, como smartphone, moda e funk. Olha só, muito bem, turma. A aula está quase lá. Vamos à atividade 3. Por que Maria Helena Pires Martins foi convidada pela Carta Educação para tratar de consumismo? Por que será? Já pensaram nisso? A gente já vem trabalhando isso, né? Durante a aula, falamos sobre a obra que ela publicou. Então, elabore a sua resposta lá e já voltamos. Vamos lá, gente, para a correção dessa pergunta. Porque ela é autora do livro O Prazer das Compras. Sim, e ela tem voz para falar, não é? Ela é uma especialista. O consumismo no mundo contemporâneo, da editora Moderna. Bem simples essa resposta, não é verdade? Mas assim, não vamos deixar a sua resposta aí do lado não, tá? Deixa aí no seu caderno e anota como complemento da sua resposta no seu caderno, beleza? E a aula de hoje, gente,
termina. Termina por aqui. Puxa, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito legal mesmo estar aqui conectada com vocês. E eu convido vocês para assistir as próximas aulas. Combinado? A gente não parou por aqui, porque ainda a gente tem mais aulas antes de finalizar o ano. E vocês terão muita coisa boa para acrescentar ao conhecimento de vocês. O que estudamos hoje? O gênero entrevista. Sim, o gênero entrevista e algumas características da sua estrutura composicional. Lemos uma entrevista que nos levou a refletir sobre o consumismo desenfreado relacionado à juventude. E esta entrevista, ela continua na próxima aula, será retomado pela professora Tânia. E não percam a aula, por quê? Porque a aula será maravilhosa, ok? Então, finalizamos de fato a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Que prazer ter vocês aqui comigo, ok? Não esqueçam de realizar todas as atividades propostas pelo seu professor da classe. É muito bom para o conhecimento de vocês. Então, até mais. Eu espero vocês. O meu abraço a todos e a todas e até a próxima aula, até o próximo momento, até a próxima temática. Estaremos aqui firme e forte, né? Para finalizar o nosso ano.